Olá, meus poetas, minhas poetisas, bem-vindos. Vamos seguir a nossa correção de métrica, um exercício bem interessante, no qual eu pedi para um grupo escrever quadras, cada pessoa escreveria uma quadra, sendo obrigado a colocar no segundo verso a palavra alegria, olha só, e no quarto poesia, ou seja, não poderia mudar. Primeiro verso, x. X o que que é? X é igual na matemática. Quando a gente não sabe o que é na matemática, que não rima, que não sabe o que é, aqui os versos número 1 e o verso número 3 não vão rimar, ou seja, eu posso ter qualquer combinação sonora. E aí uma pessoa fez assim, ó, e eu pedi para fazer em 7 sílabas poéticas. Vocês lembram da métrica de 7 sílabas? Pá, 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 pá. A barata diz que tem. Terezinha de Jesus. Tan, 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 tan. Né? Batatinha quando nasce. Então, cada verso tem que ter esse tamanho. Primeiro verso, a pessoa fez o ato de escrever, me trouxe alegria, seguirei sendo eu dentro da poesia. O primeiro verso, o ato de escrever, não tem 7 sílabas. Falta alguma coisa. Ouçam. Batatinha quando nasce. O ato de escrever parece, realmente parece, mas se colocar assim, o meu ato de escrever, ó, o meu ato de escrever, ó não, né? Ó no sentido de ouça. O meu ato de escrever, batatinha quando nasce, ou a escrita da minha alma, ou a escrita do meu corpo, se fosse um poema infantil, por exemplo. Ou até mesmo, outra possibilidade, só o ato de escrever. Então, um pequeno ajustezinho que começa no ouvido, mas depois ele vai para a escrita, ajuda bastante. Segundo verso, me trouxe alegria. Gente, me trouxe alegria, também falta alguma coisa, ó. Me trouxe alegria, batatinha quando nasce, eu não consigo encaixar esse me trouxe alegria nessa melodia. Né? Vamos pegar uma melodia de cultura popular. A barata diz que tem 7 saias de filó. Pá, 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 pá. 7 sílabas, certo? Me trouxe alegria, não dá. Me trouxe muita alegria, aí daria. Ou eu colocaria que me trouxe alegria. Que me trouxe alegria. Batatinha quando nasce. Estão entendendo, pessoal? Pequeno ajustezinho, é sonora a coisa, mas depois ela é escrita. Terceiro verso, seguirei sendo eu. Esse falta, né? Seguirei sendo eu mesma, seguirei sendo eu mesmo, ou seguirei o meu caminho. Dentro da poesia também falta alguma coisa. Para metrificar da maneira mais simples, eu colocaria assim, bem dentro da poesia. Aí eu coloquei o dentro, o tro, né? Eu coloquei o tro em vermelho, porque tem a tônica. Bem, uma sílaba tônica, dem, outra sílaba tônica, né? Só o dem, e o tro, a terceira. A maioria dos versos de 7 sílabas poéticas da nossa cultura popular, eles são acentuados, independente do que você escrever, eles são acentuados nos terceiros e no sétimo, sempre no último, né? Se o verso tem 5 sílabas, sempre ele é acentuado na última sílaba tônica. Se o verso tem 10 sílabas, sempre ele é acentuado na 10ª sílaba tônica. Então, eu colocaria assim, por exemplo, ouçam, batatinha quando nasce, 7 sílabas com a tônica no terceiro. Ó. Batatinha quando nasce, Terezinha de Jesus, atirei o pau no gato, se essa rua fosse minha, vamos todos ir andar. Água mole em pedra dura, quem avisa amigo é, antes tarde do que nunca, tudo isso é dentro deste ritmo. Pá, 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 pá. Então, terceiro e sétimo. Se eu colocar bem dentro da poesia, eu não vou falar oralmente bem dentro da poesia. Eu vou falar bem dentro. Então, o que acontece nesse caso? A tônica do verso não bate com a tônica da palavra. Tudo bem, você pode fazer assim, né?
como opção tua, mas saiba que você está desencaixando a tônica do verso que é no terceiro e está colocando uma palavra cuja tônica não está batendo no terceiro, certo? Então fica assim, a Paula é tão legal, o monitor da minha tela, eu não falo monitor, né? Eu falo monitor, mas acontecem essas coisas na cultura popular, na poesia oral, caso você queira se preocupar com isso. E o quarto verso, e aí depois eu posso colocar também, né? Outra opção, com a luz da poesia. Então, fica mais poético. Isso não é só questão de encaixar o bem. Às vezes a gente põe que, mais, nem. São palavrinhas que a gente coloca, preposições, artigos, sabe? Coisinhas assim, mais, sei lá, pois, mas às vezes muda a palavra inteira. É melhor mudar o sentido, né? Eu falo, pessoal, para escrever poesia, escreva poesia, curta a tua escrita, reescreve, mesmo sendo poesia infantil, reescreve, não custa nada, fica mais bonito. Olha o outro verso, que bonito. Deu para entender aí? Tem alguma dúvida? Faço prosa, faço verso, com imensa alegria. Minha vida é mais feliz, embalada na poesia. Batatinha quando nasce, Terezinha de Jesus, atirei o pau no gato, embalada na poesia. É o mesmo tamanho. Perfeito, perfeito. Ah, agora não pode mais cantar, tirei o pau no gato. Isso aí depois a gente conversa sobre isso, que é uma outra história. Quando cedo me levanto, me encho de alegria. Se eu falar assim, me encho de alegria, batatinha quando nasce, dá, mas olha, aqui eu tenho duas vogais bem próximas. Aqui tem mais duas, né? Talvez gere alguma dúvida na escrita. Então, eu poderia colocar, quando cedo me levanto, eu me encho de alegria. Ou me preencho de alegria. Ou eu embarco na alegria. Olha como fica mais poético. Quando cedo me levanto, esse poema deveria ser para minha filha, né? Que ela adora acordar não tão bem-humorada. Vou mandar para ela. Quando cedo me levanto, me abasteço de alegria, eu respiro a alegria. Eu respiro a alegria. E com o coração, não dá, né? Batatinha quando nasce, com o coração, não. Eu falaria assim, com o coração aberto, vou fazer a poesia. Vou fazer a poesia. Ou eu fabrico poesia. Com o coração liberto, eu dou asa à poesia. Com o coração, olha que interessante, com o coração aberto, eu dou asa à poesia. Se eu for colocar eu dou asas à poesia, com o coração aberto, eu dou asas, não dá. Ou poderia tirar o eu, né? Dou as asas à poesia. Não estou fazendo a tônica encaixar, mas está metrificado. Eu preciso fazer todo o verso metrificado? Claro que não. Nunca. Mas aqui era um exercício de metrificação. Então, se era um exercício de metrificação, é importante você metrificar. Claro. Gente, façam poesia livre, sem métrica, por escolha, não por falta de escolha. Entendeu? Percebo que muitas pessoas falam assim, eu não gosto de métrica, esse negócio de ficar contando batatinha quando nasce, eu lá quero saber onde está a tônica, eu sigo meu coração. Maravilha. Mas a minha sugestão, se é que vale alguma coisa, faça por opção. Não vou metrificar por opção, não por desconhecimento. Até porque se você conhece como metrifica, na minha opinião, você vai conseguir desconstruir sem perder a essência e sem perder o ritmo. Até porque a poesia livre, que não tem ritmo, ela fica meio capenga, se vocês repararem. Ela precisa ter algum ritmo. O hip hop, por exemplo, não tem métrica. Eles não metrificam necessariamente. Mas eles têm os beats, né? Tum, tum, aquilo que tum, tá, tum, aquela batida. É naquela batida.
Então, aqui é você conhecer a batida do teu poema, e aí você escolhe, não quero bater nada. Maravilha, desbata, mas por opção, certo? Quando lembro da infância, o que acontece com esse aqui, ó? Quando lembro da infância, como que eu corrigiria, ó? Batatinha quando nasce, quem avisa amigo é. São frases da cultura popular em 7 sílabas. Quando lembro da minha infância. Minha, né? Fica minha. Quando lembro da minha infância. Sinto muita alegria. Eu poderia colocar: eu sou como a alegria. Quando lembro da minha infância, dou carona à alegria. É legal, gente, na poesia, a gente, em alguns momentos, fazer imagens mais subjetivas, como, por exemplo, sinto muita alegria, essas coisas mais subjetivas, mas é legal em algum momento a gente trazer para o concreto, ainda mais na poesia infantil. Né? Então, se você pega, dou carona, mas o que é carona? Carona é quando alguém vai junto com você. Então, quando lembro da infância, a carona, a alegria vem junto comigo. Então, essa imagem que a gente cria. Quando eu lembro da minha infância, poderia ter um eu também, né? Quando eu lembro da minha infância, dou carona à alegria. Então, vem a inspiração, ó, esse deu. Então, vem a inspiração e logo vou fazer poesia. O que aconteceu no último verso, pessoal? Olhem bem. Faça no ritmo, né? Pá, 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 pá. O que acontece no último verso? Passou, né? Passou. Então vem inspiração, faço logo a poesia, eu fabrico a poesia, vou ao mar da poesia. Algumas outras possibilidades, né? Logo vou e logo vou, teço logo a poesia, né? Olha que bonito. Teço logo a poesia. Teço a pura poesia. Esse aqui é interessante, pessoal. Essa pessoa fez uma coisa muito legal, ó. Lua no céu, noite de alegria, estrela sorri quando ouve a poesia. Lembrando que era no segundo alegria e no quarto a poesia. Todos esses exemplos que eu estou dando saem do exercício que eu fiz, que era para colocar no segundo alegria e no quarto poesia. Se o primeiro verso é lua no céu, 7 sílabas, como que eu corrigiria? Miro a lua lá no céu. Mas, gente, se você está olhando a lua, você está olhando a lua onde? Se você não está olhando para o lago ou para o mar, você está, ou no telescópio talvez, né? Você está olhando a lua no céu. Então, eu posso desconstruir essa imagem, que é um pouco óbvia, para trazer uma imagem mais interessante. Vejo a lua e respiro, né? Ou eu respiro vendo a lua, me enalteço vendo a lua. Que mais, pessoal? Fala. Quando você olha a lua, você sente o quê? Me derreto ao ver a lua. São muitas possibilidades, né? Isso que é a maravilha da poesia. Não tem uma. Segundo verso. Nessa noite de alegria. E aí? Não, desculpa. O segundo verso ela colocou noite de alegria. Eu coloquei nessa noite de alegria. Terceiro, a estrela sorri. A estrela se encanta. A estrela dá risada. A estrela sorri, falta, né? A estrela sorri, batatinha quando nasce. A estrela sorri não encaixa. Tem que encaixar, pessoal, tem que encaixar. Na melodia do Batatinha quando nasce, o que você quer dizer? Batatinha quando nasce, a estrela se encanta. Quando ouve a poesia, perfeito.
Inclusive, essa imagem é muito legal, né? A estrela da risada é quando ouve a poesia. Então, ficaria assim, vejo a lua e respiro nessa noite de alegria, a estrela da risada é quando ouve a poesia. Isso é poesia, gente. Né? Muito mais do que rimar e as sílabas medir, poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Muito mais do que rimar e as sílabas medir, poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Pessoal, sigam no treino da métrica, não se prendam a ela, se desprendam quando quiserem, mas quando tiver que metrificar, saibam fazer também. Tá bom, meus queridos? Um beijo para vocês. Viva a poesia com amor, com alegria. E eu paro a gravação com amor no coração.